E agora sim. Bom, senhores, bom dia. A gente vai começar então a nossa reunião deste mês. Na realidade, a última do ano, seria um incremento aí que a gente está fazendo, né? Mais uma reunião aí para a gente concluir, tá? Só um último recadinho antes da gente começar, tá? A gente deve voltar em fevereiro, tá? Ali depois do carnaval. Ou na semana depois do carnaval é dia 3 de fevereiro, nessa semana a gente volta, ou na semana seguinte, depois do carnaval, tá? E aí a gente vai voltar não com a reunião, mas com um evento, aquele segundo seminário que eu tô montando ainda, a gente está organizando direitinho ainda, tá? Então a gente vai voltar com ele. Atividades do grupo mesmo, parte de reuniões e tudo mais, estão em janeiro, o resto de dezembro, janeiro a gente vai estar de férias aí, vamos colocar umas férias aí, e a gente volta em fevereiro ou março com a reunião propriamente dita, tá? A gente vai voltar aí. Eu vou colocar lá no grupo lá também a programação direitinho, tá? Eu levei em consideração todas aquelas sugestões que vocês colocaram lá, e aí eu montar ali a programação, tô chamando algumas pessoas de fora e tal, então tem que ver a questão de calendário, agenda, principalmente quem vai vir de fora tem que ver data e horário direitinho, tá? Pra ver se encaixa com os horários que a gente vai ter reunião ou não. Ainda não decidi ainda quando é que vai ser as reuniões, o horário das reuniões do ano que vem, tá? Muito provavelmente vai ser igual a gente fez esse ano, que eu acho que deu certo. Sábados, no último sábado de cada mês, tá? Reuniões mensais às 10 horas, tá? Então é capaz a gente manter isso aí. Eu só estou esperando sair os calendários das escolas onde eu dou aula, da faculdade e tudo mais, e dando um encaixe direitinho, eu monto lá e mando lá no grupo lá para vocês direitinho, tá? Vamos começar, antes da gente começar então, vamos começar fazendo a oração e a gente já inicia efetivamente, tá? A nossa reunião. Senhor, muito obrigado por mais um dia que você tem nos dado. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta manhã, para aprender um pouquinho mais da Tua Palavra, aprender um pouquinho mais da Tua criação. Abre os nossos entendimentos e abençoe também aqueles que não puderam estar aqui conosco juntos nesta manhã. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, senhores, então para essa nossa última reunião aí, eu consegui aí numa agenda apertada de fim de ano, meio de família, de serviço, de trabalho aí, o professor Cláudio, tá? Ele foi meu orientador na faculdade, e a gente já tem uma relação de amizade aí, já perdi as contas, Cláudio, chegou no 15 eu parei de contar, então eu sei que tem mais de 15 anos já que a gente já está conversando, trocando ideia e trabalhando junto aí. Inclusive a gente trabalhou na iniciação científica agora recentemente, que oficialmente a iniciação científica acabou, mas o trabalho não acabou, né? Sobre radiação cósmica de fundo, uma orientação aqui com um aluno que eu tive aqui na faculdade, no IDP, tá? E aí eu chamei o Cláudio para trazer a conversa para a gente. Deixa eu só deixar aqui. Sobre ondas gravitacionais, tá? E, bom, aí depois o Cláudio vai se apresentar e fala melhor, mas só para ter uma ideia aí, o Cláudio trabalhou diretamente com ondas gravitacionais, né? Então ele fez previsões, tem muitos artigos publicados sobre ondas gravitacionais e tudo mais, tá? E aí eu chamei ele para dar uma palhinha aí pra gente sobre essa questão de ondas gravitacionais, que agora, principalmente depois do LIGO e do Virgo, deu uma bombada, né, na questão de observações. As observações não começaram justamente agora, já tem várias que a gente está observando, inclusive uma que eu pedi para ele, vamos dizer assim, usei o meu poder de líder de grupo para pedir para ele uma questão que eu ainda não consegui entender completamente, que é uma detecção que fizeram recente aí sobre questão de ondas gravitacionais, tá? Então o Cláudio vai trabalhar um pouquinho com a gente aí nessa temática, tá? Bem-vindo, Cláudio. Obrigado aí por aceitar o nosso convite e fica à vontade. Obrigado, bom dia. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos aí. Eu acho que temos 7 pessoas no momento, né? Será que dava só para eu ver o rostinho das pessoas, só para a gente ter uma ideia? Tem o Guilherme Santos aqui, Eduardo Lutz, Vitor Gabriel, Eduardo Lutz, conheço Eduardo. Nana, né? Aqui tem uma Yasmin, acho que era Rodrigo, Rodrigo, né? Eu tenho um nome aqui que está atrás de uma plaquinha branca, não sei porquê, deixa eu ver. Aí, consegui, Douglas.
Bom dia, gente. Prazer, obrigado aí por apresentar o rosto. Só para eu saber com quem eu estou falando, mas depois, se for melhor para vocês, né, tirar a imagem, se preferir tirar a imagem, porque às vezes aumenta a velocidade, né, no computador da gente, quando a gente tira a imagem. Mas se quiser, pode ficar, não tenho vergonha. A gente está junto aqui, tá? E também tem o Evandro, né, que eu vi aqui, mas acho que ele saiu. E o Evandro, assim como o Alexandre, eles foram meus alunos, né, na graduação. O Alexandre foi aluno na graduação aqui da Católica de Brasília, e aí depois ele foi para o mestrado, doutorado, né, escreveu um livro que eu mantenho aqui, né? É o livro do Alexandre, né? Cosmologia quântica. É um tema extremamente complexo, né? E o Evandro, por exemplo, ele fez mestrado e doutorado também lá em São Paulo, né? Depois da graduação. E a gente continua amigo, todo mundo, né? E o Evandro está trabalhando no maior acelerador de partículas da América Latina, né? Que é o Sirius. Então, os dois são orgulhos para mim, né? E a gente é o que a gente espera dessa juventude que a gente viu aí agora também, né? Não necessariamente na física, mas em outras áreas, né? Principalmente as pessoas aqui, viu, Evandro? As pessoas aqui, eles têm uma formação cristã, né? Tem um embasamento cristão na ciência deles, né? Então, é porque o Evandro, eu convidei, ele gratamente apareceu. Bom, gente, olha, eu tentei, então, estava explicando no começo, né, que eu fiz estou compartilhando a tela, não sei se está aparecendo aí. Está aparecendo aí, né? Eu peguei uma apresentação que eu tinha feito para o pessoal da UNB, aqui em Brasília, né? Sobre ondas gravitacionais, e no final eu falo um pouco sobre o artigo que eu escrevi, que foi até um pouco controverso, né? O pessoal lá nos Estados Unidos teve gente que ficou com raiva de mim quando eu fiz o artigo. Aí depois eu vou explicar por quê, porque eu proponho que as ondas gravitacionais podem sofrer uma mudança na frequência, né? E serem detectadas com uma frequência diferente. E aí depois a gente conversa sobre isso, né? Bom, então, começando a falar um pouco sobre ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, a gente pode fazer uma confusão nas leituras aí, né? Porque o pessoal mexe com... não tem apenas pessoas da física aí, né? Tem pessoas de outras áreas também. Então, de repente, você pega um material falando sobre ondas gravitantes. Aí você vai abrir, quando você for ver, está falando de oceanografia física, né? Na oceanografia tem a parte que estuda a física das ondas nos oceanos, né? São ondas de quilômetros de comprimento de onda, né? São gigantescas essas ondas. E tem ondas curtas, mais curtas também, mas ondas que eles estudam são ondas fantasticamente grandes para o tamanho do planeta. E às vezes essas ondas elas trazem alguns efeitos que a gente nem imaginaria, né? Por exemplo, afetam o Ninho, né? Ninha também. Bom, mas eu não sou dessa área, a minha área é essa que está mais para cima, gravitacional. Então eu coloquei o termo em inglês, né? Porque muitas vezes a gente vai ler e está lá gravitational radiation, que quer dizer radiação gravitacional, ou gravitational waves, que são as nossas ondas gravitacionais. As duas coisas estão mencionando o mesmo tema, tá? Tanto a radiação gravitacional, ondas gravitacionais, a gente vai estar falando da mesma coisa, né? Só porque na verdade é um tratamento tipo onda, né? Vamos ver por quê, né? E esse tratamento tipo onda, ele aparece em função de... o Einstein pegou a relatividade e fez algumas aproximações, né? Usou umas pequenas aproximações que a gente fala, né?
digamos assim, você coloca um efeito, por exemplo, de um planeta, né? Você pega um planeta e coloca o efeito dele na gravidade em torno dele. Então é uma gravidade que pode ser bastante influente, principalmente porque está muito próximo como nós, né? Estamos na superfície do planeta. Mas se a relatividade começa a mexer com pequenas perturbações, né, no valor da gravidade, aí essas pequenas perturbações elas vão acabar aparecendo como ondas depois, e aí o Einstein acaba mostrando isso. Então, a questão de pequenas aproximações são bastante conhecidas na física, né? Acontecem em muitas situações. Por exemplo, nós temos resultados que são obtidos para o pêndulo, né? A equação do pêndulo certinha mesmo é essa daqui, né? Mas a gente, numa primeira aproximação do seno, né, a função seno pode ser aproximada pelo próprio ângulo, desde que descrito em radianos, né? Então você pode colocar o ângulo escrito em radianos no lugar do seno, se você tiver pequenas oscilações. Então muitas coisas na física são resultado de pequenas oscilações, os resultados que a gente tem, né? Da relatividade para Newton, por exemplo, a gravitação de Newton é uma pequena aproximação, digamos, né? Você pode pegar a relatividade e mexer um pouco nos fatores, em alguns fatores, né? E aí você obtém justamente as mesmas equações que Newton obteve, a mesma dinâmica. Tem sistemas dinâmicos que a gente pode fazer algumas aproximações e nas equações dos sistemas dinâmicos. Por exemplo, quando a gente estuda turbulência, né, um cano com água passando em alta velocidade. Aquilo é um sistema extremamente turbulento, né? Mas aí se você começa a estudar ou pequenas escalas da água que está passando dentro da tubulação, ou se você diminui a velocidade, né, aí você começa a ter menos turbulência e você começa a ter com pequenas aproximações você consegue equações simples para descrever aquele movimento. Já as equações para descrever exatamente o movimento turbulento são extremamente complexas, né? E inclusive tem um prêmio de $1 milhão para quem conseguir resolver uma equação, né, que chama Korteweg-de Vries, né? Se alguém conseguir, a gente divide o prêmio, tá? A equação da dilatação térmica, por exemplo, também tem uma pequena, pode ter uma pequena aproximação, né? Você resolve a equação diferencial, que é o que descreve a dinâmica da dilatação térmica, ela dá uma exponencial, elevada a alfa delta T. Esse delta T aqui é a temperatura, tá? E aí você faz uma pequena aproximação, por exemplo, na exponencial, você tem então a equação que a gente usa, né, para dilatação térmica. Então são muitas, né? Campos, quem trabalha com teoria de campos também trabalha com transformações de campos para pequenas diferenças, né? E aí acaba obtendo uma série de bons resultados. Nós estamos falando também com o Evandro, que trabalha na área de partículas, ele deve trabalhar com isso diariamente. Bom, os experimentos de relatividade, por exemplo, que aconteceram, né, e continuam acontecendo, o pessoal até fala que o Einstein disse, bom, um experimento que diga que a relatividade está errada, aí a relatividade cai, né? O negócio é que os experimentos todos vão mostrando, né, com 1% de erro, 2% de erro, né, coisas pequenas, o erro muito pequeno nos dados obtidos, você acaba mostrando que a relatividade funciona muito bem, né? Então, até hoje, muitos experimentos feitos e todos eles comprovando a relatividade, o funcionamento da relatividade de Einstein. Então, tem o Eötvös, por exemplo, né, Dick Bradinsky, tem a deflexão da luz na Austrália, né, Wau na Austrália, e em Sobral, aqui no Brasil, que foi o que mostrou que a luz faz uma curva quando sente uma atração gravitacional intensa, né? Tem também, nessa questão da atração gravitacional intensa, a luz sofre desvio e a viagem de ida e volta
dela acaba mudando as características dela, né? A gente tem, por exemplo, esse experimento do Shapiro aí, né? Que foi, já vou mostrar uma imagem do experimento do Shapiro também, que mostra que a gravidade ela acaba influenciando também nessa viagem de ida e volta, e é uma das proposições dessa mudança, né, que muda o tempo, né, muda o tempo da viagem, é justamente aquele paradoxo dos gêmeos, né, onde você coloca um gêmeo, deixa um gêmeo na Terra e o outro vai para o espaço, faz uma viagem em alta velocidade, próxima da luz. Quando ele volta, ele está com a idade diferente do gêmeo que ficou, né? Então, isso aparece também naquele filme, né, o Interestelar. É interessante, né? Também tem uma alteração no periélio de Mercúrio, né, do planeta Mercúrio, em torno do Sol, em função de efeitos que não são previstos na gravitação de Isaac Newton, mas que aparecem nas equações da gravidade para a relatividade, né? E também tem atualmente está sendo bastante divulgado as ondas gravitacionais, né? Mas tem outros experimentos que estão por aí também no aguardo, né? E só falando da precessão do periélio de Mercúrio, uma das frases que surgiu na época da descoberta que a relatividade funcionava, explicava a precessão do periélio de Mercúrio, o que Isaac Newton não conseguia explicar, a frase que surgiu foi do tipo: a relatividade derrubou a teoria de Newton, né? Eu detesto essa frase. Não é assim. A gente estava falando aqui sobre aproximações, né? E uma das aproximações que eu mencionei aí, relatividade. A relatividade, quando você faz aproximações de pequena escala, ela dá exatamente o que Isaac Newton observava. Tanto que o pessoal da astronomia, da astrofísica, muitas vezes eles acabam utilizando a própria teoria de Newton mesmo. Funciona. Por exemplo, para 99% das coisas no sistema solar, se você usar Newton, funciona. Né? Então, 99% não sei, talvez um pouco menos, mas assim, porque, por exemplo, a própria precessão do periélio de Mercúrio, né? Mas, poxa, não é que Isaac Newton esteja errado, é o que ele observou à época, funcionou, e funciona ainda, né? Então, essa ideia de que uma coisa derrubou a outra não vale, né? Não vamos ficar com essa, como eu chamava, de arrogância, né? De querer derrubar um dos maiores resultados de todos os tempos na ciência, né? Que foi de Isaac Newton. Bom, então um dos experimentos que a gente comprova, né, que acabou comprovando a relatividade, foi esse experimento aqui, que é o experimento que foi feito por Pound e Hebka, em Harvard, né? Eles fizeram o seguinte: eles pegaram uma torre e colocaram um detector Mossbauer lá em cima, né, para detectar qual era a frequência do raio laser disparado aqui debaixo da torre. Então, assim, a torre, acho que tinha uns 100 metros de altura, alguma coisa assim no máximo. Então tinha que ser um detector muito bom. E aí a radiação era produzida por cobalto 57, né? Não, tá 22,5 metros acima. Eu falei 100 metros, tá escrito aí, 22,5. E aí eles descobriram que a frequência da radiação emitida pelo cobalto 57 foi detectada com uma queda de frequência lá em cima. E a única explicação era justamente o efeito da gravidade, o efeito gravitacional. Então eles escreveram esse artigo aí no Physical Review Letters, efeito aparente de peso nos fótons, né? Porque uma coisa que é bastante conhecida é que fóton não tem massa.
mas seria um efeito aparentemente de um peso, né, que foi colocado nos fótons, e os fótons mudaram de frequência para poder, digamos assim, para poder dar uma mudança corresponder à gravidade que estava, o efeito gravitacional que estava sendo imposto a eles, né? Esse resultado concordou então com a relatividade, dando 1% só de erro, né? E então esses cálculos todos, né, acabam usando a relatividade com pequenas aproximações, né? E no caso o Einstein consegue construir a ideia de ondas, né, ondas gravitacionais, a partir da própria equação dele, né, a gente tem aí a equação conhecida como equação de Einstein, né, G-μ é igual a 8πg, esse G aí sem nada escrito embaixo, né, o G-μ ali, Mi e Ni são letras gregas, né, então eu vou falar muitas vezes sobre ela aí. Esse G-μ isso aí é uma matriz, né, é o que a gente chama de um tensor, é uma matrizona. Aquele G que não tem nada dentro já não é esse mesmo G do Einstein, tá? É o G do Newton, esse ali. É aquele Gzão do Newton lá nas equações de gravidade do Newton, né? G, M1, M2 sobre R ao quadrado, né? Então, a força gravitacional. E esse T-μ, é uma matrizona que está ligada à matéria. Então, você coloca a matéria em algum lugar do espaço e ela gera um tal de G-μ, né? É só multiplicar essa matriz que dispõe a matéria de uma determinada maneira, matematicamente falando, para nós na física, né? E aí essa matriz multiplicado por 8πg, do outro lado aparece uma outra matriz que ela dá o que a gente chama de uma geometria. Ela altera, então se a massa aumenta, a geometria do outro lado fica diferente. Se a massa diminui, a geometria fica diferente. Se a massa vai a zero, o G-μ dá zero. Então a geometria fica plana, que a gente fala. A plana, então, a geometria plana seria o G-μ igual a zero seria justamente o que a gente chama de uma região plana do espaço, né? E na aproximação, né, se você estiver muito longe de todas as matérias, aí você pode dizer que esse G-μ é zero, né, ou aproximadamente zero, praticamente zero, né? Então, para você sentir o G-μ igual a zero, você tem que estar muito longe da matéria, de todas as estrelas, de todos os planetas. Aí a gente utiliza uma simplificação, quando você está longe dos planetas, é uma simplificação que a gente chama de simplificação de campo fraco, né? Aquela matrizona ali, ela gera essa matrizinha G-μ minúsculo aí, né? Que essa matrizinha, então, essa aqui é realmente uma matriz que a gente trabalha com ela, né, efetivamente. Aquela outra é uma matriz com várias equações, cada elemento daquela matriz lá de cima é uma equação, e esse G-μ aqui é uma matriz mesmo, né? É uma matriz, não é um conjunto de equações como aquela lá de cima. Isso aqui simplifica um pouco mais. E então esse G-μ também, ele está relacionado ao espaço-tempo, né, como a gente fala, e quando você apaga aquele H minúsculo que está ali, quando o H minúsculo que está no final dá zero, aí você tem a chamada geometria plana, que a gente está mencionando aqui. Então essa letra grega aí, que parece um N, é o eta-μ, ele é a geometria plana, né, também chamada às vezes de geometria de Minkowski. Minkowski foi o cara que deu essa ideia inicial de uma geometria plana, e que quando você chega perto de alguma coisa que contém a gravidade, esse H começa a aparecer, ele fica diferente de zero, e ele é que vai dando a ideia do espaço, né? Então, mais ou menos aqui, né, a gente tem o H-μ muito pequeno, né? Ali tem uma expressão matemática, H-μ em módulo, né? Na verdade, a norma dele é bem menor do que 1, então a gente está dizendo que ele é muito pequenininho, né? Então nós estamos aqui tentando trabalhar com a gravitação
naquela ideia de pequenas aproximações, né? E aí, aí, como eu falei, a parte plana do espaço seria onde tem o H igual a zero, né? Aí tem embaixo na figura, tem um lugar aí que está apontando o H igual a zero. E os lugares onde o H não é zero seriam os lugares onde estão esses buracos, onde justamente houve uma distorção do espaço-tempo. Provavelmente tem uma massa aqui dentro, né? Que não está aparecendo, mas é onde você coloca uma esfera, né? Eu costumo comparar essa região aqui, que parece um retângulo, né? É como se, imagine você compra um colchão de água, né? Ou um colchão normal mesmo, né? Esse colchão que a gente dorme nele, né? E aí você pega uma... A minha imagem está aparecendo ou só está aparecendo a imagem da telona? Alexandre? Está aparecendo a minha imagem? Ah, tá. Então, imagine que você compra lá um colchão, né? E aí você vai lá e coloca uma bola bem pesada. Isso aqui é leve, você coloca uma bola bem pesada em cima. Então, quando você coloca essa bola bem pesada, o colchão afunda, né? Essa é uma imagem que a gente vai colocando, né? Que para vocês tentarem lembrar dessa imagem, que é onde esses buracos estão aparecendo aí, seriam lugares onde a gente colocou uma esfera no colchão, né? E aí a ideia é, bom, vamos imaginar, eu coloquei uma esfera, uma pedra, alguma coisa assim, né? Aí você, ao colocar ali, quando ela está afundando, se alguém tiver com o ouvido numa outra parte do colchão, ele vai escutar a vibração do colchão afundando. Façam essa experiência depois em casa, né? É interessante, você coloca o ouvido lá no outro lado do colchão e aí pede para alguém do outro lado colocar uma coisa pesada em cima do colchão. Aí, à medida que vai afundando, você vai ouvindo. Essa ideia é mais ou menos a ideia da propagação das ondas gravitacionais, né? Você vai colocando uma massa e aí ela vai, do outro lado, transmitindo, né? Quer dizer, essa vibração que ela transmite vai sendo levada para outras partes do colchão. E aí, digamos assim, como é que eu poderia, na relatividade, né, mostrar que isso acontece, né? Então a gente tem que partir, voltando aqui, a gente parte desse Gemini igual a eta mini, e aí coloca o H, vai colocando o H, vai aumentando o H, para que ele represente essa colocação de um objeto. Uma outra coisa que a gente observa é o seguinte: se você, depois que vai colocando o objeto, a pessoa do outro lado está escutando o colchão, no colchão de água fica escutando, né? E aí o colchão, onde você colocou o colchão? E aí depois que ela para de descer, né, que ela chega naquela situação que ela fica estática, a pessoa do outro lado pode perguntar, ela não vai mais escutar o barulho, porque aí ficou estático, né? Parou o barulho. Então, se você, na relatividade também, né, se você na gravitação coloca um objeto parado, no espaço-tempo, paradinho, ele não emite ondas gravitacionais. Ele, estando quieto, né? Agora, se você pede para a pessoa, roda aí a bola aí no colchão, aí o cara faz assim lá, roda, né? Aí o sujeito do outro lado fala, opa, ouvi, você rodou, né? Você fez uma rotação nela. Então, se rodar, é um dos resultados na relatividade, que enquanto está rodando, ele transmite um pouco de barulhinho ali. Agora, quando você coloca, né, coloca o peso lá no colchão, ou deixa cair no colchão, o barulho é mais intenso, né, para a pessoa que está do outro lado. Então, essa imagem que eu tentei transmitir, né, que é justamente a ideia da propagação das ondas gravitacionais, né? Então, eu queria que vocês ficassem com ela em mente, né. Eu fiz questão de colocar esse cara aqui, que eu admiro bastante ele, é o Joseph Weber, né. Esse cara foi o que desenvolveu o primeiro detector de ondas gravitacionais. Primeiro ele começou como oficial da Marinha, né, dos Estados Unidos. Ele nasceu, acho que em 1919, coisa assim. Mas aí ele começou a ler sobre relatividade e gostou muito da história. Ele era físico da área de semicondutores, né? Ele trabalhava muito com semicondutores.
E ele conhecia muito dessa questão de funcionamento da propagação das ondas, né, dentro dos semicondutores. Mas aí ele então resolve fazer o chamado detector de ondas gravitacionais. E daqui a pouco eu vou mostrar qual é o princípio que ele utilizou, né, que é o da barra gravitacional, da barra de detecção de ondas gravitacionais, né. Mas aí só uma foto para lembrar o Weber, que, assim, para mim, né, foi essa uma das críticas que eu recebi lá nos Estados Unidos, eu falei, o Weber foi o primeiro que detectou as ondas gravitacionais. O pessoal ficou louco. Não foi. Tem dinheiro por trás, né? A gente sabe disso. Aí, por exemplo, então, o que o Weber, por exemplo, observou, né? Que esse H-mini, ele ia ficar da ordem desse cálculo aqui do potencial gravitacional, né? Aqui iriam aparecer o G de Newton, né? Aquele Gzão do Newton, aquele C que representa a velocidade da luz. Aqui eu acabei tirando porque a gente facilita um pouco os cálculos, a gente faz G e C igual a 1, depois no final dos cálculos a gente volta com o G e o C para o lugar, né? Fazendo uma análise dimensional, a gente descobre onde eles deveriam estar, né? Se é C ao quadrado, se é G ao quadrado, raiz de G. Bom, mas aí esse Hzinho ele seria menor que ou igual a esse Mzão dividido por Rzão. Esse é o M do Sol. Eu não achei o M, o Sol seria uma bola com um ponto dentro, né? Foi o mais próximo que eu achei. E o R do Sol, né? E aí, assim, no sistema solar a gente teria esse H da ordem de 10 a menos 6 Hz a... Como é que eu vou dizer isso? Hertz elevado a menos meio. Raiz quadrada de Hertz, 1 sobre raiz quadrada de Hertz, né? É a dimensão desse Hzinho. Então, esse Hzinho não é uma medida de frequência, né? Se fosse frequência, seria Hertz puro, né? Ele é alguma coisa relacionada com frequência, mas é 1 sobre raiz quadrada da frequência, tá? 10 a menos 6. Eu não sei o único aparelho que eu posso dizer que mede 1 sobre Hertz a menos 1 sobre raiz de Hertz é um detector de ondas gravitacionais. Não é voltímetro, não tem nada que daria para medir isso. Osciloscópio, não tem nada nesse sentido. Bom, mas o que acontece, né? No caso no caso desse aparelho que o Weber estava construindo, que é baseado nesse cilindrão, o que o Weber dizia é o seguinte: quando a onda gravitacional passar, o cilindro vai mudar de tamanho. Ele calculou ali que ele mudaria em torno de 10 a menos 4 metros. Se o cilindro mudar, digamos que a onda gravitacional bata perpendicular, vindo de cima, aí, 90 graus em cima do cilindro. Então esse cilindro ele vai sofrer 10 a menos 4 de encolhimento ali, né? Mas ali onde está a barriga do Weber, ele não teria esse encolhimento, né? Então o Weber falou, se essa forma do cilindro muda com a passagem da onda gravitacional, eu consigo detectar isso naquelas ondas que você observa dentro dos semicondutores, né? Então o pessoal que trabalha com a área de semicondutores, eles têm muita facilidade de detectar mudanças de posição das partículas, umas com relação às outras, né, dos átomos. Então os átomos de alumínio, isso é um cilindrão de alumínio, né, deve ter sido caríssimo esse cilindro nessa época, caríssimo mesmo. E ainda hoje deve ser, muito caro. Então ele teve que ter um financiamento muito grande, né, para isso aí. As moléculas, então, do alumínio mudando de posição, aí você tem uma coisa chamada fônons, que são ondas que caminham entre os átomos, né? E elas são detectáveis por essas lâminas pretas que ele está colocando aí em cima. Ele está pregando umas lâminas pretas. Hoje tem detectores ainda melhores, né? Os SQUIDs são ainda melhores do que esses detectores que ele tinha naquela época. E aí você melhora ainda mais a precisão. E aí, então,
você consegue, o Weber disse, eu vou conseguir detectar isso aqui. E de fato ele detectou umas 2 vezes, né? Ou mais. Ele disse que ele detectou mais vezes. 2 ele publicou. E ele dizia que a direção que estava vindo era do centro da galáxia. Mas enfim, vamos lá. Eu acho que ele estava certo. As pessoas acham que ele não foi o primeiro a detectar e que sim foi o pessoal que detectou agora o LIGO e o Virgo, né? Bom, em primeira ordem de aproximação, lá na gravitação, a gente tem esse tensor aí, R, que é uma outra matrizona de equações, né? E a gente faz as aproximações nela para dar, utilizando as equações de Einstein, né? A gente acaba chegando a esse resultado aí com o H mini, né? Porque onde tem o eta mini, o R mini daria 0, né? Mas aí colocando um pouquinho de variação com Hzinho, aí sobram alguns Hs que dão essa flutuação. E nas equações de Einstein, esses R minis acabam gerando essa equação daqui, que quem trabalha com ondas na física conhece como uma equação de onda. Então esse H mini, que é aquela perturbação no espaço-tempo, ela acaba trafegando no espaço com a velocidade da luz, que é esse C aqui. Então ela trafega no espaço à velocidade da luz com um formato de onda. Então esse foi o resultado que o Einstein conseguiu para pequenas aproximações. Então colocando esse T aqui, né, que é uma representação da massa, a massa, dependendo do comportamento da massa, ela vai gerar ondas gravitacionais. E aí, bom, aí tem um monte de equações, um monte de outras coisas aqui que a gente pulou, que acabam mostrando como essas ondas se comportam no espaço, né? Aqui seria você olhando para ela de frente, tá? Ela chegando no seu olho, assim, né? Mas essa é a ideia, basicamente, né? Elas teriam esse formato aí, né? Ali em cima está escrito que qual seria a deformação no anel, né? Se as partículas de um anel sentissem a chegada de uma onda gravitacional. Então, esses são os comportamentos que a gente acaba detectando, e tem um pessoal que trabalha com E+, e EX, né, que seriam esse comportamento, e tem um outro comportamento também que é right e left, né, que seriam, você pode chamar de distorção à direita, distorção à esquerda, e elas têm essas formatações matemáticas para senos e cossenos, né, na deformação delas. Não vamos colocar as equações aqui, mas isso daqui daria uma onda com a característica de um spin 2. E ela vai se propagando, e o interessante é que ela vai se propagando e ela vai mudando, né? Ela vai rodando, assim. Então, a propagação de ondas gravitacionais, ela tem também essa característica, quer dizer, se o seu detector estiver aqui no final, ao mesmo tempo um outro detector está aqui um pouco, né, digamos, em outro país, né? Esse aqui está, digamos, aqui no Brasil e esse outro aqui está na Itália, a onda passou aqui com um formato e passou na Itália com outro formato. O formato que eu quero dizer é essa aqui, né? A deformação acontece num ângulo diferente, né? Não é no mesmo ângulo. Então isso é esperado também na onda gravitacional. Bom, e aí, continuando os cálculos, né, tem quem trabalha com eletromagnetismo, né, ondas eletromagnéticas, vai reparar que quando a gente desenvolve nas equações da gravitação, a gente acaba não tendo um momento de dipolo, né, porque o momento de dipolo, por exemplo, no eletromagnetismo, que a gente acaba usando geometria ótica e uma geometria parecida com a que se usa com a luz, né, para poder fazer o estudo da propagação da onda, né? Então, aí você fala, mas por que não tem um momento de dipolo, né? Porque no eletromagnetismo a gente trabalha com partículas positivas e negativas, né? Então aí você tem o dipolo, e aqui no caso da gravitação, a massa só tem a carga positiva. Bom, se um dia tiver alguma coisa como antimatéria,
trabalhando junto com matéria, talvez apareça um momento de dipolo. Aí, quem sabe, isso me veio em mente agora, eu não tinha pensado isso. Alguém pode, no futuro, aí os jovens podem continuar essas histórias, né? Então, o momento de quadrupolo é a primeira coisa que aparece, depois o octopolo, mas assim, o momento de quadrupolo é o que aparece para ondas gravitacionais. Não tem momento de dipolo. E o potencial energético que é irradiado, né, nessa onda, o potencial energético que é irradiado é dado por essa expressão que está aqui embaixo. Então dá para calcular a energia que chega do outro lado, né? É muito pequena mesmo. O detector tem que ser uma coisa extremamente poderosa, assim, e nossa, os detectores em geral, eles detectam coisas. Um caminhão passando na rua atrapalha. Então você tem que aplicar filtros para poder muitos filtros para tirar os ruídos que estão em volta e ficar só com aquilo que você imaginaria que seriam ondas gravitacionais, né? E é por isso que o pessoal criticou muito o Weber, porque ele não usou muitos filtros, né? A crítica estava em cima dos filtros. Bom, aí o detector primitivo, né, que o Weber tinha imaginado seria esse, né, que seria aproximadamente esse, né, que seria quando a onda gravitacional passa, esses dois beads que tem aí, são anéis, né, que estão num bastão, aí esses beads fariam um movimento aumentando e diminuindo o comprimento L, né, e eles puseram 2 giroscópios nas pontas, que é para o bastão ficar parado, né? Então esse bastão seria, digamos assim, aquele cilindro que o Weber fez, né? Só que bem mais comprido, né? E esses anéis, eles fariam esse movimento de ida e volta. Essa é a sugestão desse livro que eu estava mostrando aí para vocês, né? Que o Alexandre perguntou, Gravitation. Mas a sugestão do Weber foi diferente, né? Ele falou, não preciso dos anéis, porque se eu conheço bem como é que funciona a composição atômica do alumínio que está na minha barra, eu vou saber qual é direitinho a frequência dos fônons, tal, eu vou detectar. E então tem vários tipos de aparelhos, né? Essa é a primeira sugestão de aparelho, né? Esse daí, detector de ondas gravitacionais. O Weber já é um pouquinho mais moderno, né? Então tem muitos detectores de ondas gravitacionais, né, que também são chamados de antenas, tá? Às vezes, se você estiver olhando por aí, você vai falar antena de onda gravitacional, né? Também estão chamados de antenas em comparação com o que a gente tinha nas televisões antigas, né, que as empresas enviavam um sinal da televisão e a televisão tinha antena em cima e detectava o sinal e passava para a gente uma imagem, né? Então, a detecção de ondas gravitacionais, ela desenvolve muitas coisas, né? Envolve engenheiros mecânicos, engenheiros eletrônicos demais, pessoas dos estados sólidos, pessoal de criogenia, né, que trabalha com baixíssimas temperaturas. Então, tem aquela barra do Weber, por exemplo, ela foi colocada mergulhada em nitrogênio líquido, né? E as de hoje ainda são assim. Tem estudos de física quântica, porque dependendo de como a detecção é feita, podem ter efeitos quânticos por trás. Computação nem se fala, né? Tem muita computação por trás. A análise de dados, são muitos dados, e aí para você fazer, os filtros muitas vezes são feitos de forma computacional, né? E esse é o detector que o Weber propôs, né? Quer dizer, é uma barra de alumínio suspensa, e aí a barra de alumínio, então, ela recebe uma onda gravitacional, e aí os relógios atômicos, né, os relógios dos átomos que compõem a barra, no caso era alumínio, funcionam de forma diferente na passagem da onda, e aí acabam provocando o aparecimento de fônons no sistema. Esse daí foi o Allegro, né, foi feito em Louisiana, nos Estados Unidos, em 1991. Se não me engano, esse cara que está aí dentro é o Odílio Aguiar, é um brasileiro que fez doutorado lá, né? Ele fez engenharia eletrônica aqui no Brasil e foi fazer, aí o resto da vida dele foi a física de ondas gravitacionais. Dentro do cilindro, então, do Allegro, aquele cilindro que o Weber fez,
No caso do Allegro, eles colocaram o cilindro dentro desse compartimento aí, onde está o suposto Odílio Aguiar, né? E eu acho que é o Odílio mesmo, só que jovem, né? E aí dentro, então, ia ficar mergulhado, a barra ia ficar suspensa e mergulhada em nitrogênio líquido a uma temperatura de 4,2 Kelvin. É uma temperatura muito baixa, próxima do zero absoluto. E as coisas foram melhorando, né? Em 1997, aqui na Itália, olha, o Auriga, um detector de barra, né? Que já se alcançava a temperatura 0,2 Kelvin. Tem detectores do tipo interferômetro, né? O interferômetro Michelson-Morley era um aparelho que foi construído para tentar detectar a existência do éter, né? Só que algumas poucas pessoas acham que pode ser reestudado isso, né? Mas o que se mostrou é que o éter não existia, né? Assim, uma substância, realmente, né? Uma substância por onde a Terra, rodando em torno do Sol, né? O traslado da Terra em torno do Sol, a gente detectar uma substância que afetasse o movimento, afetasse a propagação da luz, isso não foi detectado, né? Então, como é que funcionava o equipamento do Michelson-Morley? Aqui você tem uma fonte de luz, aqui em cima. Essa fonte de luz emite um raio luminoso que ele passa nessa lente, nesse espelho semi-transparente. Uma parte da luz segue por esse braço, a outra parte da luz segue pelo outro braço. Então, esses que estão mais escurinhos aqui, justamente por onde a luz vai e volta com o mesmo tamanho, tá? Esses braços aqui, o desenho não tá bom, mas eles deveriam ter o mesmo tamanho. E aí a ideia de Michelson-Morley na época era que se houvesse a passagem de um éter, né, haveria uma alteração no movimento da luz aqui para cá, né? Haveria uma diferença de velocidade. E aí os dois raios voltam desses braços, se encontram aqui. Se não houver nada, se o espaço for vazio, né, elas se encontram aqui no mesmo tempo e refletem nesse espelho e vão para um detector aqui. Aqui seria o olho humano, né, ou um detector, uma luneta, um detector eletrônico mesmo. Então, no caso, até se for o olho humano, se a luz chegar com uma diferença de tempo aqui, a gente começa a perceber que a luz começa a piscar e começa a aparecer. Se você mexer o olho para cima e para baixo aqui, para a esquerda, para a direita, você começa a perceber que há franjas, né? Começam a aparecer franjas na luz que está vindo aqui. Mas se elas derem certinho, não, aparece um bloco de luz aqui com a mesma intensidade da soma das duas que passou nos braços, que é o que saiu aqui. Então, o que se observou é que não havia, né, no sistema de franjas observado, não havia mudança, né, na época do Michelson-Morley. Mas o pessoal teve a ideia de fazer o seguinte: poxa, mas se a gente fizer um detector aqui muito bom, né, que não o olho humano, mas um detector muito bom, que vá para computadores, e os computadores detectem alguma pequena diferença aqui, quem sabe na passagem de ondas gravitacionais a mudança do tamanho do braço seja diferente, né? Se a onda passar num determinado ângulo, ela pode mudar o tamanho de um braço e o outro não, e assim por diante. Então, aí vai ter uma diferença aqui, vai aparecer franja. Então, nessa história, foi utilizada essa configuração. Foram feitos aparelhos menores inicialmente, mas esse aqui é o LIGO, né? Ele tem 4 km de braço. Cada bracinho desse tem 4 km. A parte central, o prédio, é onde estão esses espelhos aqui, digamos, e onde fica o detector, né? Porque essa distância aqui da fonte, do olho, pode ficar tudo dentro de um prédiozinho aqui, né? Agora, o braço, eles aumentaram para 4 km. Né? Então, tem aqui, esse daqui é um detector LIGO que está em Hanford, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Tem 4 km para cá e tem 4 km para o outro lado. E em Livingston, em Louisiana, lá embaixo nos Estados Unidos, né,
tem esse outro detector que é uma réplica desse aqui. Você vê que é exatamente a mesma construção, né? Então são 4 km para um lado e 4 km para o outro. Por que dois iguais? Por que dois detectores iguais? Porque se passar uma onda gravitacional que Hanford detecte, o LIGO Hanford detecte, o LIGO em Livingston tem que detectar também, né? Dependendo do ângulo, a onda gravitacional pode passar antes em Hanford e depois em Livingston. E aí você calcula qual é, na velocidade da luz, quanto tempo demorou de um para outro. Qual foi aquele ângulo, né? Que ela vai girando, né? Qual foi aquele ângulo e tal. Aí dá para você ter uma ideia de qual é o comprimento da onda daqui para lá. E assim por diante, né? Tem várias coisas que podem ser feitas com essa ideia. E o Odílio, né, que eu estava mencionando, Odílio Aguiar, que é um professor do INPE, de São José dos Campos, ele também teve a ideia, né, de construir um detector aqui no Brasil, né? Assim como o Weber, né, fazer um detector de alumínio, só que a ideia dele não era fazer um cilindro, né? Havia alguns artigos que tinham proposto fazer um detector, em lugar de cilindro, fazer um detector esférico, uma grande esfera de alumínio, que aí você teria um detector que detectaria as ondas em qualquer direção. Não haveria uma direção preferencial, né? Porque no caso aqui, uma boa direção seria cair 90 graus aqui, né? E aí o nosso Odílio, né? Aqui aparece o Odílio na construção do nosso detector brasileiro lá no INPE. Só que quando eu estava fazendo mestrado em São Paulo, no IFT, Instituto de Física Teórica, ele deu uma palestra, a esfera era muito maior do que isso, né, que ele tinha proposto, né? E aí acho que foi o que ele conseguiu, né? Foi essa esfera aí. Bom, tem esse pessoal trabalhando com ele, né? Muitos físicos importantes aqui. E essa ideia, na verdade, o nosso detector teve vários artigos publicados no exterior, mas assim como todos os detectores até a época, em todos os países, ninguém conseguiu captar as ondas gravitacionais, né? Era uma corrida, né, para ver quem detecta. E tem esse projeto também dos Estados Unidos, o LISA, né? Não sei como é que está ele, né? Mas a ideia do LISA é fazer aqueles braços não apenas com 4 quilômetros, né? Não apenas com 4 quilômetros, mas teriam 5 milhões de quilômetros de distância de um para o outro. Então você tem que colocar no espaço 3 satélites, eles têm que se alinhar dessa forma e emitir lasers de um para o outro, e aí com a passagem de uma onda gravitacional, a ideia é que os braços mudem de tamanho, e aí os satélites enviam a mensagem dizendo, olha, o outro satélite mudou de posição, né? Então aí você tem uma ideia do posicionamento deles e qual é a onda que passou, porque a intensidade das ondas gravitacionais vindo de muito longe é muito baixa, muito pequena, né? Bom, acho que eu já tinha comentado, né, que as ondas gravitacionais apresentam polarização HX e H+, pode ser que tenha também aquele HR e HL, né, dependendo de qual é a matemática que você está trabalhando. A característica dela é de um spin 2. Existe também a teoria quântica para essa ideia, né, que seria a ideia de que essas ondas, assim como a luz tem a dualidade de onda e partícula, né, a onda luminosa e a partícula seria o fóton, então a gente teria a onda gravitacional e a partícula seria o graviton, né? E a característica de onda na gravitação, da onda gravitacional, é de uma onda transversal. E, bom, essas são as características dela, né? Das ondas gravitacionais, né? Houve muito desenvolvimento em todos os modelos de detectores de ondas gravitacionais,
questão computacional foi muito desenvolvida, a questão de filtros, né? Estudaram séries de Fourier discretas, surgiu uma ideia de série de Fourier discreta para estudar isso, pegar os dados e construir ondas, né, com aqueles dados. Tem estatísticas bastante interessantes, né, que foram analisadas. Apareceu até um capacitor negativo, né, no caso da detector de barras. Aqui na época, aí eu tinha que ter apagado isso aqui, ó, mas as ondas gravitacionais nunca foram detectadas diretamente, já foram, né? A gente teve a detecção já, acho que foi em 2006, né? E aí existia uma briga na época, né? Algumas pessoas dizendo que não, as ondas gravitacionais têm que ser estudadas de forma quântica para poder a gente detectar. Existiam físicos que defendiam que as ondas gravitacionais não existiam, né? Na verdade, era uma ilusão do Einstein, né? E aí acabou se detectando, né? Mas em 1974, né? O Hulse e o Taylor, eles começaram a estudar pulsares binários, né, no telescópio de Arecibo, e acharam um binário interessante, que era a intensidade de troca energética entre os pulsares, né, parece que eram, se não me engano, acho que era um buraco negro e uma estrela de nêutrons. Era muito intensa, e depois acabou passando na minha memória PSR 1913, né? Dá uma olhada aí. Mas PSR 1913, então, eram dois objetos, um girando em torno do outro, com um período de 59 milissegundos, mas a intensidade dessa interação era muito grande e eles estavam perdendo energia, né? O período estava alterando, ele estava perdendo 80 microsegundos a cada dia, né? E então estava aumentando de 59 milissegundos o período, estava flutuando, né? E eles falaram, poxa, mas então isso é uma perda energética. Por que é a perda energética? Então eles colocaram tudo que os outros estudiosos de estrelas de nêutrons, de buracos negros, colocavam sobre rotações nesse caso, que tipo de perdas de energia eles tinham, e eles falaram, olha, está quase batendo os 80 milissegundos, mas está faltando alguma coisa para essa perda de energia ser dada como correta, né? Porque a órbita do pulsar, e tinha um companheiro rodando em volta, que é o buraco negro, né? Acho que era o buraco negro, tanto está escrevendo aqui, Orbit of Companion, órbita do companheiro, né? Se eles não estavam sabendo quem era o companheiro, porque não estavam enxergando quem era, né? Só sabiam que tinha um companheiro, né? Então tinha um pulsar. O que é um pulsar? Né? É uma estrela de nêutrons que ela está girando, e no giro dela, nas estrelas de nêutrons, às vezes você detecta um lugar que ele emite uma radiação. Então ela vai girando, e esse raio-x, né, geralmente raio-x, vai girando junto com ela. Então, se ela estiver na nossa direção, a gente detecta um brilho. Pif, 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 pif. E esse brilho, então, ele tem uma pulsação bem cadenciada, né? Só que essa estava tendo perda de energia. E eles repararam que ela estava emitindo pulso, né? Mas ela estava oscilando. Ela estava oscilando porque tinha um companheiro rodando em volta, um buraco negro. Dá para calcular até a massa do buraco negro com essa oscilação. E aí você percebe que essa rotação do buraco negro em torno da estrela de nêutrons estava fazendo ela perder velocidade de rotação, né? Ela estava perdendo energia.
O buraco negro não dá para enxergar, mas também deveria estar perdendo energia de alguma forma, sabe-se lá como. Mas aí eles usaram tudo que se conhecia na época. Tem poeira em volta? Tem. Então essa poeira vai fazer uma perda de energia de tanto. Tem perda perda de energia por deformação da estrela de nêutrons, ela fica oblata, redonda, perde energia e tal. Então você vai colocando uma série de fatores, e aí quando eles colocaram todos os fatores conhecidos até a época, falaram, ainda está faltando alguma coisa, porque a perda de 80 microsegundos não está sendo explicada. Aí eles conseguiram descobrir que estava tendo uma perda por ondas gravitacionais. Quando eles acrescentaram uma perda por possível onda gravitacional emitida, a onda gravitacional, para ser emitida, assim como a onda luminosa, ela precisa carregar energia embora. Então, nessa emissão, aí explicou os 80 microsegundos. E foi, durante 11 anos, eles foram fazendo essas medidas e foi batendo com essa correção que eles colocaram. E aí foi a primeira detecção de ondas gravitacionais, né? Essa sim foi, mas só que foi uma detecção indireta, né? Foi uma detecção através dos cálculos, né? Bom, e aí vem o que eu... Oi, Alexandre? Não, eu ia comentar, mas ia deixar para o final. Esse do Russell do Taylor é um binário de pulsares. Eles descobriram, são 2 pulsares, né? É um binário. Descobriram um, e aí depois que descobriram o outro. Não tinham achado os dois diretamente. Aí, na verdade, então isso é um binário. Eles ganharam, eu estava até olhando aqui, eles ganharam o Nobel em 93. Por causa 11 anos depois. 11 anos de trabalho aí para ganhar o Nobel. 20 anos, né? Foram 20, é? 20, eles descobriram isso em 73, 74, ganharam em 93. 20 anos. Caramba. Melhor do que o Higgs, né? Que foi 40 anos. E melhor do que muita gente que nunca ganhou, né? O Weber, por exemplo, né? O Weber, por exemplo, bom, até hoje é discutível, né? Porque, bom, enfim. Aí uma proposta que eu coloquei, né, quando eu comecei a estudar ondas gravitacionais, foi por volta de 2017, mais ou menos. Não, acho que foi antes. Mas enfim, a tentativa foi antes, foi 2008. Eu pensei o seguinte, né, um dia passando no laboratório de física, que eu dava aula lá na Católica, né, a gente tinha uns tubos que dava aula de ondas para os alunos, né, um tubo, e colocava poeira embaixo, talco embaixo, ligava o alto-falante, e aí a onda do alto-falante passava e fazia com que na poeira aparecesse o comprimento de onda que a gente fala, né? A onda passando no tubo, e aí onde ela tinha um pico, ela acumulava a poeira, onde ela tinha um decréscimo, ela descia a poeira ficava sem poeira, né? Então dava para ver assim, né? A gente liga o alto-falante, a gente não imagina que a onda vai fazendo com o ar uma propagação de pressão e de descompressão, né? E aí ali naquele talco tinha esse experimento bem bacana, né? Aí um dia o técnico, o Cláudio, né, meu xará, ele estava guardando os equipamentos, aí ele colocava os tubos para cima, né? Aí ele colocando os tubos para cima, eu fiquei olhando, ele falou, professor, o que você está impressionado? Eu falei, não, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia, estudando onda gravitacional, e ele começou a colocar os tubos para cima. Eu falei, opa, uma coisa engraçada veio na minha cabeça. Então, a ideia que eu tive foi, adiantando, né, seria de que a gravidade poderia, na propagação da onda gravitacional, a gravidade poderia influenciar nisso, né? Como seria essa ideia? Que acabou saindo no artigo, né, que eu publiquei.
mais ou menos assim. A gente tem, nas ondas gravitacionais, a gente tem, eu costumo dizer que tem 3 fases, né? Tem a fase da geração, aí tem a fase da propagação da onda e tem a fase da detecção. A fase da geração da onda, onde a onda é gerada, né? Onde a onda é gerada é um lugar extremamente turbulento. Como eu estava falando no começo da questão da turbulência no tubo, né? A água passando uma tubulação turbulenta, a gente não consegue resolver aquela equação. É extremamente turbulento. Mas aí, à medida que a onda começa a sair de perto do objeto que gerou, né? Parado assim não gera, né? Imagina que seja um buraco negro rodando aqui. E aí, à medida que você começa a se distanciar do buraco negro, aí você chega naquela região que eu chamo de estudo da propagação da onda. É que nessa parte da propagação da onda é que a gente começa a usar essa aproximação que o Einstein fez, a aproximação de pequenas oscilações. E lá onde vai ser detectado, bom, aí tem aqueles detectores que a gente estava comentando, né? Aí já é outra parte da física ali. E então nessa parte da propagação é que eu imaginei, bom, mas à medida que ele está se propagando, ele pode sentir o efeito gravitacional ainda de quem criou, né? Então, quando a onda está se propagando, no artigo eu chamei de uma back reaction, né? Back reaction, traduzindo, seria uma reação de fundo, né? Reação de tentativa de puxar de volta, né? Nessa tentativa de puxar de volta, seria parecido com aquele experimento que eu coloquei no começo do Pond Rebica, né? Que eles detectaram que a luz mudou de frequência subindo uma torre. E aí, quando o Cláudio lá do laboratório estava colocando os tubos para cima, eu falei, e se fosse uma onda gravitacional? Ela não sentiria uma back reaction também? Né? Ela poderia sentir uma back reaction. E, basicamente, explicando em poucas palavras, seria isso, né? Então, eu comecei a usar física ótica, né, para o HMNI e coloquei ele numa chamada eiconal, né, que é uma aproximação que é chamada de WKB, né, no estudo de ondas. Desculpa só um instante, que a voz está indo bem. E aí eu comecei a fazer os cálculos fazendo uma analogia com a GW, né, que é onda gravitacional em inglês, gravitational waves, com a luz. E aí começou a ideia seria essa, né? Quer dizer, tem aqui um objeto que criou, que ele tem esse φ seria o potencial gravitacional dele. Aí ele criou uma onda gravitacional que começou a se propagar com W0, por exemplo. Será que ela vai chegar com W0 lá longe, né? Então eu tentei calcular o que será que esse potencial gravitacional afetaria a frequência da onda, né? Como no Pond Rebica foi afetada a frequência da luz na subida da torre. E mais, né? Eu tive que tentar sincronizar a emissão com a recepção, né? Então a gente usa bom, aqui é foi uma metodologia que eu usei para tentar sincronizar fisicamente quem está emitindo e quem está recebendo e ver qual é a diferença que a onda teria de um lado para o outro. E aí coloquei isso nas equações de Einstein, tentei sincronizar os referenciais. Bom, chegando aqui nessa equação que está nessa telinha branca no final, a variação da frequência, comparado com a frequência de saída, né, teria de estar relacionada, então, com a diferença de potencial, do objeto que saiu para o objeto que chegou, né, de onde saiu, e aí propaga e chega no objeto aqui. Então, os dois potenciais gravitacionais teriam que entrar nesse cálculo. Nossa, teve gente que ficou muito chateado com isso. Mas, enfim, aí a Terra, eu coloquei a Terra aqui para calcular o potencial gravitacional, né? O φ2 seria o da Terra,
Aí eu fiz o cálculo, deu 6,25 vezes 10 a 7 joules por quilograma. Aí eu fui fazer esse teste com uma estrela de nêutrons, né, que teria 1,327 vezes 10 a 16, né, bem mais forte. Não uma estrela de nêutrons, qual foi que eu usei aqui? Massa da estrela de nêutrons é aproximadamente da mesma massa do Sol, uma estrela de nêutrons. Um raio da estrela de nêutrons muito menor do que o raio do Sol, né? 10 quilômetros só. Caberia na asa sul, aqui em Brasília, né? A estrela de nêutrons com a mesma massa do Sol. E aí, calculando a frequência da estrela de nêutrons, né, que deu cerca de 1000 Hz a 10.000 Hz, usando aí o Miller, nesse artigo aqui da Astronomy and Astrophysics, e aí então a frequência de saída, né, aqui eu acho que eu errei, era Hertz elevado a menos meio, tá? Não, aqui é Hertz, tá. Aqui é Hertz mesmo, tá, gente? Não é o H-mini, aqui é a frequência F mesmo. Então a frequência dessa onda, vendo essas duas situações, né, saindo de uma estrela de nêutrons, chegando aqui na Terra para ser detectada, haveria uma mudança, né? Então, acho que eu acabei não colocando o resultado aqui, mas dá para ver que, tirando esse número 6,25 e 1,327, dá para ver que 10 a 16 menos 10 a 7 dá uma diferença grande, né? E então eu fiz isso aqui é um pedaço do artigo que eu publiquei, né, falando dessas diferenças. Por exemplo, uma estrela de nêutrons colapsante, aí eu coloquei aqui o potencial da energia, aquele potencial que está ali, né, de 10 a 16, em torno de 10 a 16, para chegar aqui na Terra. Aí da Terra eu nem coloquei, estava no texto. A frequência emitida em torno de 10 a 14, deixa eu conferir os dados aqui. Peraí. 10 a quarta Hertz, né? Tá aqui, eu coloquei essa frequência, 10 a quarta Hertz. E o potencial da ordem de 10 a 16, foi isso. Então uma estrela de nêutrons colapsando, né? Colapsando talvez para virar um buraco negro, a frequência que eles estavam aguardando em todos os observatórios do mundo era 8,5 vezes 10 a terceira, né? Eles tinham colocado os aparelhos em torno dessa frequência e voltado parece para Virgo, onde tinha um evento dessa natureza sendo esperado, né? Então eles ficavam olhando para lá, né, esperando que ligavam os aparelhos quando estavam nessa direção para ver se dava alguma coisa, né? E eu acho que talvez eles tenham perdido em função desse erro que eu calculei aqui, olha, que dá quase 15% de diferença nisso. Por que eu acho que talvez esses 15% de diferença tenha afetado isso aqui na detecção daquela época? Porque tem muito filtro, tem filtro demais. Como eu tinha comentado, tem um caminhão passando na rua, uma pessoa que pise mais forte dentro do laboratório afeta os dados que estão indo para os computadores e eles têm que filtrar. Então, se dá 15% de diferença nisso aqui, ele pensa que é outra coisa. Pô, alguém está pisando lá na cozinha, o cara está tomando café e bateu a xícara na mesa, deu 15% de diferença. Aí eles acham que não é a Neutron Star, né? Então, no meu artigo, eu até sugiro para que desliguem os filtros, né? Ou coloquem os filtros com muito menos intensidade para tentar detectar. E, nossa, eu recebi pancada do MIT, do Caltech, o próprio Kip Thorne, né, mandou um aluno dele escrever para mim, ele não escreveu para mim. Kip Thorne é prêmio Nobel, né? Eu admiro muito ele, aprendi muito com ele nos cálculos aqui, mas foi um aluno dele, foi o cara que mais me surrou, né? Disse que
eu não poderia ter esses 15% de diferença, porque esses 15% de diferença já estavam sendo associado àquela exponencial que eu coloquei lá atrás, né? E eu falei, olha, desculpa, mas eu não estou vendo, cadê a exponencial? Aqui. Ele disse que já estava aqui dentro. Eu falei, eu não estou... acho que eu sou leigo no assunto, eu não estou entendendo onde é que está dentro desse exponencial, esse meu 15% aqui. Mas tudo bem. Se for um colapso de black hole, de buraco negro, aí sim, nossa, é bem maior. Chega a 50%, né? É o redshift, esse Z aqui é o chamado redshift, né? Que chega a 1. Isso em astrofísica é muito grande, é uma diferença imensa. Então, se teve um colapso de buraco negro, com os filtros ligados, eles não ouviram mesmo. O cara que está com aquele ouvido no outro lado do colchão, não ouve. Porque ele vai pôr o ouvido, mas ele vai pôr um copinho com um monte de filtro para poder tirar os ruídos que estão em volta. E aí esse filtro vai abafar a frequência correta, né, de detecção. Para os binários compactos, né, binários compactos coalescentes, a frequência esperada era essa, e aí nesse caso a gente teria praticamente um desvio de 0%. Eu não sei se a detecção que foi feita foi nessa linha de binários compactos, né? Porque o redshift foi 0 e tem uma chance maior de detectar isso aqui. Aí, como depois desse artigo eu praticamente não consigo sentar para fazer física, eu não consegui escrever se alguma coisa nesse sentido, né? Comparar o que foi detectado. Foram binários compactos ou foram estrelas de nêutrons colapsantes, né? Se foram binários compactos, talvez tenha sido essa a razão, né? Porque está aqui como um shift 0, né? E o background estocástico, que é isso que o Alexandre tinha perguntado. O que é que ele ouviu um artigo onde falava de uma frequência extrema, com um comprimento de onda extremamente grande, né? Lembra que no começo eu falei das ondas, não das ondas gravitacionais, mas das ondas gravitantes, da oceanografia física? Porque tem ondas no mundo, né? Tem ondas assim que andam no Pacífico aqui, começa aqui nos Estados Unidos e termina já lá no Japão. Ela faz um pico assim e termina por aqui no Japão. Uma onda dessa, cara, para detectar num aparelho normal é muito difícil. A gente detecta com efeitos, né, anos depois, né, de pesquisa. Deve haver ondas também, Brasil, África, assim, cara. São ondas gigantescas. Pois é, esse background estocástico seriam essas ondas muito distantes, né? Elas seriam oriundas, né, da origem do universo mesmo, do início do universo. Então, talvez compreender essas ondas, a detecção delas é muito, muito, muito mais difícil. Muito difícil mesmo. Porque elas são muito fraquinhas mesmo. Porque a ideia de elas terem um comprimento de onda gigantesco porque quando o universo teria iniciado, né, no Big Bang, com a expansão, a onda que tinha um comprimento de onda assim pequenininho, aí com a expansão ela vai esticando e vai ficando com um comprimento de onda gigantesco, né? Então, na expansão do universo, elas teriam tido o efeito de esticar. Olha aí o artigo que eu escrevi. Poderia falar isso também, né? Poderia ter usado isso como argumento. Não pensei isso. Mas, enfim, isso acontece com uma série de efeitos que a gente compreende hoje. Por exemplo, o aluno do Alexandre, né? O Petros trabalhou com micro-ondas que são detectadas hoje,
a partir do início do universo, que é a chamada CMB, né? Cosmic Microwave Background, radiação cósmica de fundo. Essa radiação cósmica de fundo, ela hoje está na frequência de micro-ondas, a gente detecta na frequência de micro-ondas, mas à época que elas foram criadas, elas tinham um comprimento de onda muito menor, muito menor. Então, com a expansão do universo, elas foram esticando também. Né? Isso aparece no livro do Peebles, viu, Alexandre? Esse aqui. Não sei se tem outro, mas é porque o Alexandre tem esse livro também. Aparece nesse livro do Peebles aqui. E aí elas vão esticando e virando até que hoje em dia, na posição em que a gente está do universo, a gente detecta elas com a frequência de micro-ondas. Se a gente esperar mais um pouquinho, né, mais uns bilhões de anos aí acho que a gente começa a detectar com a frequência mais baixa, né? Talvez a frequência de rádio ondas longas. E aí nessa ideia seria o mesmo que aconteceria com o background estocástico, né, da origem do universo, que teria, na origem do universo, teria também uma geração de ondas gravitacionais. E aí essa geração de ondas gravitacionais teria um comprimento de onda muito grande hoje. Né? Aí até aqui, eu até tinha escrito à mão aqui, Blue Shift, é porque eu estava fazendo alguma coisa sobre algum cálculo aqui, porque nessa região de ondas provenientes do início do universo, né, na verdade eu não estaria observando um redshift, né, um deslocamento para o vermelho, né, porque a gente imagina assim, as frequências que a gente tem, quando elas se esticam, né, é como se elas estivessem se deslocando para o vermelho. Mesmo que não seja vermelho, seja outra coisa, a gente chama de redshift, aquilo que faz com que as ondas fiquem com um comprimento de onda mais largo, né? E blue shift seria o contrário, seria esse primeiro, né? Seria o efeito Doppler, né? Que a gente observa, por exemplo, quando uma ambulância está vindo para a gente, aquilo é como se fosse um blue shift, a frequência da sirene é mais alta, né? Aí quando ela passa, a frequência fica mais baixa, seria um redshift. Então, no caso das ondas gravitacionais provenientes do início do universo, o meu cálculo seria um blue shift, mas deu praticamente 0%, então não sei se daria para detectar. E aqui era o tratamento dos ruídos, né? Eu acho que eu vou ser um pouco mais rápido, mas esse cálculo justamente traz o tratamento do sinal ruído, né, que é detectado nas ondas gravitacionais. O Evandro talvez pudesse explicar melhor isso aqui, mas porque é o que o pessoal de partículas faz, né? Justamente tentar tirar os ruídos para ver se detecta aquilo que ele quer, né? A partícula que ele está procurando, tem que tirar toda aquela bagunça em volta e ficar só com o sinal importante, né? Então esse S aqui é sinal e esse N aqui é noise, né? Sinal contra ruído. Então essa razão aqui divide o sinal ao quadrado pelo ruído ao quadrado. O cálculo é feito através dessa integral, onde além da intensidade, está vendo o Hzinho aqui, a intensidade da onda gravitacional, além da frequência dessa onda gravitacional, ainda tem a temperatura aqui, né? E esse daqui é o cálculo com o sinal que é recebido, que integraliza os sinais, né? Dependendo do ângulo que chega, essa integral muda, que a seção de choque de chegada. E então, pelos cálculos que eu mostrei ali, para black holes, né, para buracos negros, a gente tem uma perda de sinal, né? Esse sinal cai 1/4, né, do sinal que seria esperado. Isso é muito forte. Então o ruído causado pelo desvio da frequência que eu proponho, ele abafa o sinal. Tanto que
isso daqui foi o que eu coloquei lá na UNB, né? Tem alguns estudos, alguns artigos que foram também muito criticados, o pessoal que publicou esses artigos, né, foi extremamente criticado, né, eles, no Nautilus e do Explorer, né, na Itália. O que eles fizeram? Universidade de Roma, Universidade de Frascati. O que eles fizeram? Eles estavam limpando o aparelho, né, o Explorer e o Nautilus. Por que Explorer e Nautilus? O Explorer e o Nautilus, eles são aparelhos idênticos, assim como o LIGO. Tem 2 LIGOs, né, um em Livingstone e outro em Harvard. Eles são idênticos, e aí eles pararam os aparelhos, estavam limpando os 2, e aí falaram, quando terminar de limpar, a gente vai ligar, e ligaram sem os filtros. Ligaram sem os filtros. Olha aqui o artigo, aqui um pedaço do artigo. No energy filter was applied. Não foi aplicado nenhum filtro de energia. E eles alegam que o sinal foi surpreendentemente detectado, mas que eles acham que era alguém no banheiro dando descarga. E é isso. Acho que eu já falei bastante. Obrigado pela audiência, gente. E aí, se tiver mais alguma pergunta... também tem a pergunta dos artigos, né, Alexandre? Lá do nanogravitante, mas acho que deu para entender, né? Bom, só para o pessoal se inteirar aí, teve aquele trabalho lá do Nanograv que encontrou, acho que era 67 pulsares. Os caras ficaram mexendo nisso por 10, 15 anos nos dados disso, e aí foram limpando os dados. Essa ideia do filtro aí, foram limpando. E aí, quando eles limparam tudo lá, eles acharam ondas gravitacionais de fundo de frequência da ordem... foi 15 anos. Esse aqui, né? Da ordem... E eles acharam frequência de ondas gravitacionais da ordem de nanohertz. Aí, então, você vê aqui, Alexandre. 15 anos. São 15 anos de pesquisa. 15 anos. Lembra que eu falei da onda gravitacional, a onda gravitante, né, que tem nos oceanos? Uhum. Isso é parecido com as ondas gravitantes do oceano. Aqui, eles começam o artigo falando assim, um ano depois, quase um século depois da predição das ondas gravitacionais por Einstein, olha, binário ecoalescente, né? Um coalescente binário black hole, a existência parece que foi então nos anos 70 pelo binário de Russell-Taylor, né? Aquele que a gente comentou aí, e aí eles começam a explicar aqui como é que eles fizeram essa medida, que é justamente utilizando a detecção de nanohertz que eles fazem. Exatamente, o que eles chamam de a detecção de nanohertz. O que seria? Eles fazem pesquisa em cima de buracos negros, não, das emissões de pulsares mesmo. Pulsares são estrelas de nêutrons, né, emitindo o raio-x na nossa direção. Então eles têm uma pesquisa, que estão os resultados dele. Cadê? Aqui. Olha o tanto de pulsares que eles estudam. Esse aqui é o laboratório VLA, os que estão marcados com X são o VLA estudando, a Recibo são as bolinhas azuis, e o GBT está estudando essas bolinhas vermelhas. Então, o que eles estão detectando, Alexandre? Eles estão detectando, nesses pulsares, quando eles estão emitindo, né, passa o sinal de raio-x que ele emite no pulsar, mas eles estão percebendo que, à medida que está passando o tempo, está tendo uma pequena... eles detectam alguma variação, alguma flutuação. Então, pode ser que esses pulsares, que são muitos, em alguma região aqui, passe uma onda gravitacional mais forte, por exemplo, e aí você detecta uma flutuação aqui e aqui não, digamos. E essa variação
você vai detectar quando? 15 anos depois. Ela volta, digamos, ao normal. Entendeu? Então são ondas extremamente gigantes, né? Seriam ondas gravitacionais muito, muito grandes, usando aquele esquema do Hulse e Taylor. Acho que é isso. Não sei se é essa a tua pergunta. Era isso. Uma onda da frequência de nanohertz, eu fiz aquela continha para uma onda de 10 anos, 15 anos de comprimento. É muita coisa, dá pra detectar tudo isso. É por isso que eu fiquei assim meio pulga atrás da orelha, né? Mas interessante. Pode ser então ondas gravitantes, então. Depois do trabalho que você fez com Petrus, você vê que a análise numérica é uma coisa muito poderosa, né? Isso é interessante. Tem umas coisinhas. Nas férias a gente vai ter muita coisa para ler, viu? Nas férias é que a gente coloca as leituras em dia. Os artigos, os trabalhos. Bom, senhores, é isso. Tem alguém que tem algum comentário, alguma dúvida para colocar? Eu queria fazer um comentário. Eu gostei muito que o professor Cláudio falou ali da questão de a gente não derruba tipo assim, a teoria gravitacional de Einstein não derruba de Newton, né? Cada uma trabalha dentro da sua aproximação, do seu domínio, e aí o que a gente tem são extensões, né? O que a gente tem mais detalhes, vamos dizer assim, né? Que até é interessante lembrar o princípio da correspondência, né? Não confundir com o da equivalência, né? O princípio da correspondência, que teorias que já foram testadas num determinado domínio, elas não vão deixar de funcionar naquele domínio. Então, novas teorias precisam concordar dentro das devidas aproximações com aquelas teorias lá, né? Por que eu estou dizendo isso? Assim, eu queria reforçar essa parte, porque eu vejo gente dizendo assim, olha, ciência está sempre mudando, o que a gente descobre hoje, amanhã a gente pode descobrir que era tudo mentira, que não tem nada a ver, né? Isso não acontece, né? O que acontece é com conjecturas. Então, gostei muito que o professor Cláudio falou isso, bacana mesmo. E outra coisa, assim, falando em nanofrequências, né? Pensa assim em 1 nanohertz. Qual é o período de uma onda assim? Seria da ordem de 30 anos, né? Então, de fato, precisaria muitos anos para conseguir detectar esse tipo de variação. Não, é só observação, assim, tranquilo. Mas eu gostei muito, parabéns, eu gostei muito da apresentação. Obrigado, Lutz. Legal esse cálculo que você colocou, 30 anos, né? E isso explica por que o 15 anos, Alexandre. Porque é o tempo que levou para chegar no pico. No pico de novo. Né? Estava lá no vale, aí 15 anos para chegar no pico, mas 15 anos vai voltar para o vale. Pois é. Aí eles vão ganhar o prêmio Nobel. É discutível. Não, mas justamente isso que me deixou encabulado, porque, beleza, você tirou ali, você está analisando um monte de coisa, mas na minha cabecinha de leigo ali, que não conhece nada das coisas, você está vendo um pico aqui hoje. Aliás, há 15 anos atrás. Aí você vê outro pico aqui, é da mesma onda, porque a gente está trabalhando nanohertz, até o ponto da gente identificar, não, essa onda é dessa mesmo, não é de outra, não é de uma outra angulação, e mesmo que seja da mesma angulação, não é uma sobreposição. Isso aí que me deixou meio que encabulado. Falei, pô, um negócio da ordem de anos, de dezenas de anos, e aparece uma coisa desses dias, o cara fala, não, é a mesma onda gravitacional. Tá. É que eles estão focando em determinados pulsares, né? É como fossem velas gravitacionais. 67 pulsares, e dá para identificar então. Mas não dá para identificar o pulsar, né? Daria para identificar a identidade da onda, ou seja, essa onda aqui que a gente detectou há 10 anos atrás, dessa aqui é o complemento dela, isso dá para identificar, mas não dá para identificar o pulsar que emitiu isso.
Seria isso. Mas existe uma variação sincronizada em todos aqueles caras lá, né? Todos esses pontos, eu acho que é daí que os caras tiram a informação, né? Tá tendo uma variação sincronizada em todos eles, que não é uma coisa estatisticamente provável. Então, daí se tira a conclusão. Nós estamos enxergando isso a partir através de uma via passando, quer dizer, existe uma onda passando que está afetando a nossa percepção de tudo isso, né? Só estou imaginando, eu não sou da área de ondas gravitacionais. Eu estou perguntando se não seria isso também. Eu acho que é bem isso, Lutz. Aqui, acho que essa imagem aqui de quais são os pulsares, né? E onde eles estão, né? Como eu estava falando ali aquela hora, né? Imagine que passa uma onda gravitacional por aqui nessa região, onde estão esses pulsares. Esses aqui não. Digamos que atrás desses pulsares aconteceu um evento lá longe, né, que passe a onda por eles e chega até nós. Aí possivelmente esses pulsares tenham um efeito no tempo deles, bem pequenininho, que a gente detecte aqui, e esses outros não. Aí você fala, poxa, por que só esses pulsares aqui tiveram variação no tempo deles, aqueles 80 microsegundos, por exemplo, né? E esses outros pulsares continuaram com o mesmo tempo. Então alguma coisa aconteceu nessa região. Ou talvez atrás deles, né? Talvez seja isso, Alexandre. Não sei se deu para ter uma ideia tridimensional da coisa aí, da ideia. Mas, claro. Porque eles são independentes, não está dependendo do outro. Que seria mais ou menos por aí. Eu acho que o segredo da coisa está nessa tela aí. Eu não sei se ela está aparecendo. Tá aparecendo, tô vendo aqui. Ainda está aparecendo, né? Essa tela aqui, ó. Acho que o segredo está por aí. Tem outros resultados, né? Separação angular, tal. Tem muita coisa que eles fizeram aí. Tem os cálculos aqui nos apêndices. Eu achei os apêndices mais valiosos do que o texto. Eu achei os apêndices mais valiosos, que eles falam onde eles estavam pegando. Aqui o cálculo do sinal, ó. Aquele cálculo do sinal que eu estava falando. Né? Eles colocaram aqui também. Estão falando sobre os sinais, tal. De novo o sinal aqui. O sinal, você vê que a filtragem de sinal para eles é uma coisa super valiosa, né? Mas assim, eu acho que essa medida por pulsares, que essa distribuição Real Data Required COS, não li essa parte aqui, mas eu acho que eles deveriam ter dado bastante importância para explicar isso aqui, ó. Aqui está o segredo deles. Que eles detectam o sinal desses pulsares. E imaginando que o sinal emitido pelo pulsar sofra na propagação do sinal também uma influência da propagação de uma onda gravitacional, esses aqui, se atrás deles houve algum evento, né, gravitacional intenso, a propagação da onda gravitacional passando por aqui, nessa região, vai afetar o sinal deles. Eles podem diminuir, sei lá, 40 microsegundos, 80 microsegundos. O problema é você ter equipamentos bons para detectar esses 80 microsegundos, né? O pulsar mudou 80 microsegundos. Nossa, já é difícil detectar um sinal do pulsar, imagina dizer que ele diminuiu 80 microsegundos. E esses aqui não, por exemplo. Você fala, poxa, mas então aqui aconteceu alguma coisa. E às vezes você detecta uma ou outra dessas bolinhas, azuis e vermelhas, né, porque são laboratórios diferentes. Às vezes você detecta uma ou outra dessas bolinhas mudando o sinal e as outras não. Aí você fala, quantos anos-luz essa tá? Quantos anos-luz essa tá? Você consegue descobrir até mais ou menos a distância em anos-luz onde aconteceu o evento gravitacional, que gerou a onda gravitacional, né?
Cara, o segredo está aqui, cara. Eles não comentam, não falam muito, só mostram aqui e tal. Tem mais serviço aí, tem mais trabalho aí. Tem, então, se alguém quiser se juntar, se alguém quiser trabalhar nessa pesquisa, tem que se juntar a esse grupo, né? Não dá para você fazer sozinho isso. Não dá, por exemplo, para o Brasil fazer sozinho. Não daria. Interessante. Eu não sei se eu apaguei a tela. Fechou. Fechou. Tá. Bom, senhores, mais algum detalhe? Alguém... Deixa eu fechar isso aqui. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Deixa eu mudar de comentário aqui. Acho que não tem. Tá, depois eu vou colocar... Coloquei aí o artigo que o Cláudio colocou, que o Cláudio fez. Depois eu vou colocar lá no grupo lá. Eu vou colocar esse artigo, os outros trabalhos, os outros livros lá também, pra gente poder dar uma olhada lá, pra quem quiser olhar. Bom, só ficou a gente aqui, acho que o restante foi indo ao longo do tempo. A gente vai... Eu, por mim, aqui a gente engatava à tarde aqui e ficava logo o resto do dia, né? Mas eu tava olhando aqui, semana que vem já é Natal já, e a gente tá já nas portas do Natal, então acho que o pessoal já deve estar já preparando o peru aí, os bichinhos aí para comer aí no Natal. Antes da gente concluir, eu queria tirar uma foto com todo mundo, se puder abrir a câmera aí, só pra gente... Aí esse é o registro nosso aqui da ABC2. Deixa eu já só abrir aqui. Aí não sei, o Evandro tá trabalhando aí, ó. E ainda coloca ainda de fundo ainda a melhor imagem, né? O dos cílios. Essa vai ficar bonita, viu? Sábado é complicado trabalhar. É mais tranquilo então aí? É mais tranquilo sábado. Tem menos usuário, mas normalmente a gente... É o último dia de fecho da semana. Legal. Beleza, acho que a Nana não vai conseguir abrir a câmera, então... Bom, vamos lá então, só a gente mesmo. Sorria, aí... Deixa eu só salvar a imagem aqui agora. Salvar... Pra não ter problema de... Aí... Acho que salvou. Bom, parabéns, Cláudio, aí pela apresentação, foi muito bom. Eu lembrei muita coisa, mas confesso que estou bastante enferrujado. Tem umas coisas que eu preferiria que você explicasse aqui. Foi muito legal, é sempre muito bom revê-lo e saber um pouquinho mais aí digamos, essa parte astrofísica. E essa parte, por exemplo, estatística, o Evandro poderia explicar bem melhor, né? Como é que consegue o resultado 5 sigma, 4 sigma, 5 sigma, né? Naquele sinal S. Digamos, é um sinal que não tem dúvida, né? Várias dúvidas. Mas legal, parabéns aí, obrigado pelo convite aí, por deixarem participar. Foi muito bom, muito interessante. Cláudio, obrigado de novo aí. Eu vou te trazer mais algumas outras vezes aí. Eu sempre fico usando desculpa para te trazer nas coisas para me aprender mais contigo de física, tá? Então, esse é o segredo que eu deixo guardado ainda, tá? As aulas que eu vou tendo contigo aí. Essa é a ideia, viu? Continuar tendo aula contigo ainda. Foi muito bom. O Eduardo Lutz, obrigado aí pela presença. Evandro também. Guilherme já está quase partindo aí já tá indo pro Texas. Agora eu não lembro agora qual que é o estado que ele tá indo. Novo México. Novo México. Tá indo lá pro Novo México lá fazer umas brincar com os brinquedinhos lá, ele é da área experimental lá, vai brincar com os brinquedinhos lá. Nana também. Obrigado aí pela presença. E aí a gente volta então a gente vai conversar no grupo lá direitinho, tá? Então a gente volta aí só para fechar a ideia então. A gente volta em fevereiro com o evento do segundo seminário, tá? Então a gente vai ter algumas palestras interessantes aí. Eu tô já acertando aí com alguns colegas aí que eu tô chamando e tal, tô vendo questão de agenda, acertando aí direitinho aí, tá?
Então é isso, senhores. Muito obrigado. Bom final de semana para vocês. E a gente continua conversando ao longo do tempo. Até mais.